Alô pessoal, mais um vídeo no canal aí calculando a impedância dos enrolamentos dos motores a partir dos dados de placa. Sou o Wilson Araújo, engenheiro eletricista, sejam bem-vindos ao meu canal. Então aqui eu tenho os motores, motor 1, motor 2, motor 3, motor 4, motor 5. Esses motores foram usados nos vídeos anteriores, né, para fazer cálculos de correntes, tá? Só que lá eu encontrei a corrente a partir da potência. Aqui eu vou calcular as correntes a partir das impedâncias encontradas. Então aqui eu tenho o motor 1, né? Ele tem uma impedância interna Z1. O motor 2 é um motor trifásico. Okay? Então ele tem 3 enrolamentos. Idem para o motor 3 e o motor 4. Né? E o motor 5 é um motor monofásico. Então vamos encontrar todas essas impedâncias aí a partir dos dados de placa dos motores. Então eu vou partir dessa fórmula aqui, tá? Da potência complexa, né? Que é igual a tensão fasorial vezes o conjugado da corrente, para encontrar uma fórmula para resistência, né, e uma fórmula para reatância, que a gente sabe que Z é igual a R mais JX, né, onde R é a resistência, que é a parte real, e X, que é a parte imaginária, é a reatância. Então aqui eu tenho a fórmula da potência complexa. Sei que pela lei de Ohms, né, a corrente vai ser a tensão fasorial dividido pela impedância. Okay? Então aplicando aqui o conjugado, né, tanto na parte do numerador como no denominador. Lembrando que isso aqui, ó, V vezes seu conjugado, ou seja, eu tenho uma tensão fasorial e multiplicar pelo seu conjugado, eu vou obter, tá, o seu módulo ao quadrado. Vou fazer um exemplo aqui para ficar melhor entendido. Então aqui eu tenho um exemplo, né? V, vamos supor que a tensão fasorial seja módulo 10 ângulo 30 graus. O seu conjugado, né? Se eu aplicar o conjugado em cima de 10 ângulo 30 graus, vai ser 10, troca o sinal do ângulo. Vai ficar 10 ângulo menos 30 graus. Se eu fizer esse produto aqui, ó, tensão fasorial vezes o seu conjugado, então vai ficar 10 ângulo 30 graus vezes 10 ângulo menos 30 graus. Então multiplico os módulos, 10 vezes 10 é 100, 30 menos 30, 0. Posso representar 100 0 graus só pelo escalar 100, né? Ou seja, quem é 100? É V ao quadrado, ou seja, é o módulo ao quadrado. Então, a tensão fasorial V vezes o seu conjugado me dá seu módulo ao quadrado, que no caso aqui seria V ao quadrado. Então, representando aqui, né, a potência complexa vai ser o módulo de V ao quadrado dividido pelo conjugado da impedância. Isolando aqui o conjugado da impedância, né, eu tenho que o conjugado da impedância vai ser V ao quadrado sobre a potência complexa. Aplico o conjugado, né, no segundo membro, isso aqui é uma propriedade dos números complexos. Então eu vou ter aqui que é o conjugado desse quociente aqui, V ao quadrado sobre a potência complexa. Sei também que S, a potência complexa, né, na forma polar, ela tem um módulo S e um ângulo φ. Aplicando o conjugado, né, o conjugado de um escalar, né, de um módulo, é ele próprio. Então o conjugado de V ao quadrado é o próprio V ao quadrado. E o conjugado de S ângulo φ vai ser S ângulo menos φ. Né? Vou pegar o menos φ, jogar ele para o ângulo para o numerador, então ele vai positivo. Então se eu olhar aqui, ó, essa impedância ela está na forma polar e ela tem um módulo V ao quadrado sobre S e um ângulo φ, ok? Então ele está na forma polar. Na forma retangular, convertendo essa fórmula aqui da impedância para a forma retangular, né, eu pego o módulo e multiplico pelo cosseno de φ, tem uma parte real, mais J, se eu pegar esse módulo e multiplicar pelo seno de φ, eu tenho uma parte imaginária. Então converti ele para a forma retangular. Ou seja, eu sei que Z vai ser R, né, a resistência, mais a sua parte imaginária, que é a reatância, JX. Se eu comparar, eu tenho que R é V ao quadrado, né, sobre S vezes cosseno de φ, que é a resistência. E X, né, que é a reatância, vai ser V ao quadrado sobre S vezes seno de φ. Ou seja, então eu tenho aqui as duas equações para encontrar a resistência e a reatância. Vamos pegar essas equações e aplicar lá nos motores. Então aqui eu tenho o motor 1, aqui está os dados de placa, né? Estou considerando ele a plena carga. Então aqui eu tenho eficiência, né? Tem um fator de potência, considerando a eficiência aqui 100%, né? E o fator de potência também 100%, tá? Então ele está a plena carga, aqui está as tensões, né? A potência, e eu quero encontrar Z1. Então vou aplicar essa fórmula aqui, ó. Esse cosseno de φ1 é o próprio fator de potência, né? A tensão é dada aqui, 220, né? Precisa encontrar o módulo da potência aparente. Então eu utilizo essa fórmula aí, né? Pego a potência mecânica, multiplico por 73000, né, para converter para watts, divido pelo seu rendimento, divido pelo fator de potência. Tá aqui os cálculos, é só substituir, vai ser igual a 13.131,1 VA. Como eu já encontrei esse 1, né, venho na fórmula aqui, substituo
R1 vai ser 220 ao quadrado, né, que é a tensão dividida pela potência aparente vezes o fator de potência. Ou seja, a resistência é aproximadamente igual a 3,5 ohms. Para calcular a reatância, né, o módulo é o mesmo, só vou multiplicar agora seno de φ1. Né? O cosseno de φ1 eu tenho, que é 0,95, que é o fator de potência. O seno de φ1 eu não tenho. Então o que é que eu faço? Eu encontro φ1. Encontrou o ângulo, é só aplicar o seno que você consegue encontrar a reatância. Então é isso que eu vou fazer agora. Vou pegar φ1, vai ser o arco cosseno de 0,95, que é 18,2. Como eu encontrei φ1, né, veio nessa forma, né, substituo a tensão, que é 220 ao quadrado, dividido pela potência aparente, né, foi calculado, vezes o seno de 18,2 que acabou de calcular aqui. Então x1, né, que é a reatância, é aproximadamente igual a 1,15 ohms. Então eu sei que a impedância do motor Z1, né, ela tem uma resistência R1 mais uma reatância X1, que é igual a resistência 3,5 mais a reatância 1,15 ohms. Isso aqui está na forma retangular, né? Se eu converter para a forma polar, aqui é o módulo, né, da impedância e o ângulo 18,2 graus. O motor 2, tá? Aqui eu tenho a resistência, né? Eu pego a tensão de linha, né, ao quadrado, né, dividido pela sua potência aparente vezes o fator de potência. Calcula a potência aparente, né? Pega a potência mecânica vezes 736, divide pelo seu rendimento, divide pelo fator de potência. Tá aqui os cálculos, né? Dá aproximadamente aí 37.930,3 voltamperes. Então R2 vai ser igual a sua tensão de linha ao quadrado, né? Já que ele é trifásico, dividido pela potência aparente, vezes o fator de potência, que é 0,84. Fazendo esses cálculos aqui, R2 é aproximadamente igual a 3,2 ohms. Já X2, né? Pega o módulo vezes o seno de φ2. Encontramos φ2, né, que é só aplicar aqui o arco cosseno em 0,84. Encontramos aí 32,9. Agora substitui aqui na fórmula. Vai ficar 380 ao quadrado dividido pela sua potência aparente, foi calculado aqui, vezes o seno de 32,9. Fazendo esse cálculo aí, x2 é aproximadamente igual a 2,07 ohms. Então Z2, né, vai ser igual a R2 mais JX2. Que é igual a 3,2, né, que é a resistência, mais 2,07, que é a reatância. Que está na forma retangular, convertendo para a forma polar, Z2 tem um módulo 3,8 e um ângulo 32,9. Então essas impedâncias aqui, Z2, elas são todas iguais a essa impedância aqui, 3,2 mais J 2,07. Já que o motor é um equipamento balanceado, ou seja, as impedâncias dos seus enrolamentos, né, dos seus três enrolamentos são iguais. Agora o motor 3 também é um motor trifásico, né? Como os módulos das tensões de linha são iguais, né? Então eu posso pegar aqui VDRS, dividir pela sua potência aparente, né, vezes o fator de potência. Calcula sua potência aparente, né, 75 vezes 736, divide pelo rendimento e dividido pelo fator de potência. Está aqui os cálculos. Você chega num valor de 66.263,3 VA. Isso aqui é o módulo da potência aparente do motor 3. Então, substituindo a tensão de linha 380 ao quadrado, dividido pela sua potência aparente, está aqui, vezes o fator de potência. Esse R3 é aproximadamente igual a 1,94 ohms. Aqui eu tenho uma fórmula para calcular a reatância, né? Encontra φ3, né? É só aplicar o arco cosseno em cima de 0,89, dá 27,1. Né? Vem na fórmula aqui, só substituir 380 ao quadrado, dividido pela potência aparente do motor 3, né, que está aqui, foi calculado, vezes seno de 27,1 graus. Então x3 é aproximadamente igual a 0,993. Então Z3 vai ser igual a R3 mais JX3, né, que é igual a 1,94, está aqui calculado, mais J 0,993. Convertendo para a forma polar, né, Z3 tem módulo 2,18, o ângulo 27,1 graus. Motor 4 também é um motor trifásico. Calcula sua potência aparente, 125, vezes 736, dividido pelo rendimento, dividido pelo fator de potência. Resulta aí numa potência aparente aproximadamente de 110.047,8 VA. Substituindo na fórmula, né, então eu tenho R4 igual a sua tensão de linha, 380 ao quadrado, dividido pela sua potência aparente, foi calculado aqui, vezes o fator de potência, que é 0,88. Então R4 é aproximadamente 1,155 ohms. Aqui eu tenho a potência, a reatância, né, a fórmula para calcular a reatância. Φ4,
aplico o arco cosseno 0,88, que é igual a 28,4. Vem na fórmula, substitui, x4 vai ser igual a 380 ao quadrado, dividido pela sua potência aparente, aqui está calculada, vezes seno de 28,4 graus. Então, x4 aproximadamente 0,624 ohms. Então, Z4 vai ser igual a R4, né, mais JX4, que é igual a 1,155 mais 0,624. Convertendo para a forma polar, né, Z4 tem um módulo 1,31 e o ângulo 28,4 graus. Agora, calculando o motor 5, né, eu tenho que R5 vai ser, ele está entre a fase SN, né, ao quadrado, dividido pela sua potência aparente, vezes seu fator de potência. Calculando aqui o módulo da potência aparente, né, do motor 5, vai ser 12,5 vezes 736, dividido pelo seu rendimento, dividido pelo seu fator de potência. Fazendo esses cálculos aí, você chega aproximadamente a 10.741,3 VA. Então a resistência do motor, do enrolamento do motor 5, né, vai ser a tensão da fase S, né, que é 220 ao quadrado, dividido pelo módulo da potência aparente, está aqui calculado, vezes o fator de potência. Então R5 é aproximadamente 4,37 ohms. E a reatância, né, vai ser a tensão de fase ao quadrado, né, dividido pela sua potência aparente, vezes o seno de Φ5. Encontrando o Φ5, né, é só aplicar o arco cosseno, tá, em cima aqui do fator de potência do motor, 0,97, você encontra aí 14,1 graus. Então a reatância vai ser o módulo da tensão da fase S, né, que é 220 ao quadrado, dividido pelo módulo da potência aparente, foi calculado, vezes seno de 14,1 graus. E aproximadamente aí x5 igual a 1,1 ohms. Então Z5 vai ser igual a R5 mais JX5, né? R5 4,37 e mais x5J 1,1. Convertendo aqui para a forma polar, Z5 vai ser igual, vai ter o módulo 4,5, né, e o ângulo 14,1 graus. Então está calculado aí todas as impedâncias, motor 1, 2, 3, 4 e 5. Agora vamos calcular as correntes, né, os módulos das correntes. Então, para eu calcular o módulo da corrente que está circulando no motor 1, tá, eu tenho aqui a impedância, tá, convertendo aqui para a forma polar, né, a gente já converteu no slide anterior. Então ele tem módulo 3,7, ângulo 18,2 graus. Como eu estou calculando o módulo, né, não precisa do ângulo, só vou utilizar esse módulo aqui. Então, I1 vai ser a sua tensão de fase, né, VDRN dividido pelo módulo de Z1, que no caso aqui é 3,7. Então, vai ser 220, né, que é a tensão de fase, dividido por 3,7, que é a impedância. Dá aproximadamente aí 59,5 amperes. Então, aqui é o módulo da corrente I1, que está circulando no motor Z1. No motor Z2, né, como ele é um motor trifásico, né, tem 3 correntes, mas ela tem os mesmos no módulo. Então, Z2 é 3,2, né, mais J 2,7, já foi calculado anteriormente. Então, aqui eu tenho ele no módulo, na forma polar, né? Então, ele tem módulo 3,8. Então, eu vou pegar a tensão da fase, né? Como eu quero calcular aqui a corrente que está circulando nesse enrolamento aqui, né? Eu pego uma tensão da fase, okay? A tensão de fase, que no caso aqui é 220, né? E divido pelo módulo da impedância Z2, já que as impedâncias são iguais. Então 220 dividido por 3,8 dá aproximadamente 57,9. Então os módulos dessas correntes que estão circulando aqui no desenrolamento do motor trifásico, do motor, no caso do motor 2, né, 57,9 amperes. Agora calculando as correntes que vão circular do motor 3 e do motor 4, né, primeiro do motor 3, eu tenho que Z3, aqui está a impedância do enrolamento do motor 3. Aqui eu tenho ele na forma polar, né, onde o módulo é 2,18, que é o que eu vou utilizar para encontrar o módulo da corrente. Então o módulo da corrente está circulando no motor 3, vou pegar a tensão de uma das fases, né, no caso da fase R, e dividir pelo módulo da sua impedância. Então vai ser 220 dividido por 2,18, que é aproximadamente 100,9 amperes. Então as correntes que estão circulando aqui no motor 3 tem módulo 100,9 amperes. E do motor 4, aqui eu tenho a impedância do motor 4, aqui está na forma polar, né? Tem módulo 1,31. Vou pegar a tensão da fase R, né, do motor 4, em relação ao neutro, e dividir pelo módulo da impedância, Z4. Então vai ficar 220 dividido por 1,31, que é aproximadamente 167,9 amperes. E finalizando o motor 5, né, eu tenho aqui a impedância do motor 5. Na forma polar, ele tem módulo 4,5. Né? Então, o módulo da corrente está circulando no motor 5, vai ser a tensão da fase S, né? Aqui está conectado na fase S, que é 220, dividido pelo módulo da sua
impedância, que é 4,5. Então dá aproximadamente 48,9 amperes. Então pode comparar em relação ao que eu calculei pela potência, que as correntes são iguais, não altere nada. Ok? Então ficamos por aqui. Se gostar do vídeo, deixe seu like, tá? Se inscreva no canal, compartilhe, se for o caso, comentem. E lembre-se, invista em conhecimento sempre. Obrigado.